Olá! No tutorial anterior eu pude falar a respeito de seleção de objetos utilizando o botão direito do mouse, que nós chamamos de BDM, para fazer a seleção de objetos individualmente e em conjunto. Aqui nós vamos ver como é que nós podemos adicionar, excluir e ocultar objetos. Para nós adicionarmos objetos, nós temos aqui na parte superior o menu ADD. Clicando nele vocês vão ver uma diversidade de objetos que podem ser adicionados à nossa área de trabalho. Exemplo do plano, cubo, círculo, de curvas, superfícies, metal ball, textos, o nosso Grease Pencil para fazer anotações interessantes durante o projeto, as armaturas, que são os ossos que vão fazer o processo de animação no nosso projeto, os lates, que são os deformadores, empties, que são objetos vazios, que na verdade são coringas para nós utilizarmos uma diversidade de recursos aí interessantes. Podemos adicionar imagens ao projeto, áudios, câmeras, alguns tipos de luz, vocês vão ver aqui luz de ponto, de sol, spot, hemisférica, luz diária. Temos o Light Probe, que ainda não tenho ainda um conhecimento aprofundado, mas dentro do tempo nós vamos conhecer. As forças, que são os force fields, que são campos que vão criar aí algumas animações interessantes, onde nós temos forças do vento interagindo junto às partículas, junto aos objetos e criando efeitos legais. E aqui nós temos nossa instância Collection, que é o que está determinado aqui nessa janela Outline. Nós abrirmos essa setinha aqui, vocês vão ver que o Blender inicializa já trazendo alguns elementos dentro desse projeto de iniciação. A câmera, o cubo e a lâmpada. O que é que diferencia entre excluir um objeto e ocultar um objeto aqui nessa área de trabalho? O excluir o objeto, eu elimino ele totalmente do cenário. O ocultar, eu apenas escondo ele do projeto que nós estamos realizando. Outra forma que eu tenho de selecionar qualquer objeto aqui é vindo aqui nessa outline, selecionar o objeto que eu quero e clicar com o botão esquerdo. Note que eu selecionei a câmera e aqui na área de trabalho ela também foi selecionada. Esse objeto, para eu poder ocultá-lo do cenário, basta eu vir nesse olhinho, clicar e vocês vão ver que ele deixa de aparecer aqui durante o nosso trabalho. Mas é um objeto que ainda continua aqui, ó. Tá vendo? Ele faz parte dessa coletânea, ele está fazendo parte do projeto. Eu não excluí ele. Se eu quiser vê-lo, eu posso vir aqui e clicar no olhinho novamente. As teclas de atalho que nós vamos usar para tal é a tecla H, que me permite ocultar o objeto selecionado ou os objetos que eu selecionar. E o Alt H eu reverto a forma de ocultar e ele volta a estar ativo aqui na área de trabalho. Vamos ver aqui o objeto cúbico. O objeto cúbico, se eu tentar ocultar, eu escondo ele, mas ele ainda continua fazendo parte aqui do projeto. A diferença disso é que quando eu clico novamente no olhinho, ele volta a fazer parte. E no processo da renderização ele vai aparecer, mesmo que ele esteja oculto nesse olhinho. Ele só não vai aparecer na renderização se eu desabilitar essas opções aqui, ó, que aparecem bem aqui no cantinho esquerdo, que é o ocultamento desse objeto já no processo de renderização. Então, se eu quiser fazer com que esse objeto não apareça na renderização também, eu venho aqui e clico tanto na visualização como na renderização. Ele continua no projeto, mas aqui, como eu desabilitei tanto o olho como a câmera, ele não vai aparecer nem aqui na área de trabalho nesse momento e nem no momento que eu renderizar parcialmente o meu projeto. Então aqui eu habilito essa condição. Exclusão, quando eu seleciono o objeto, eu tenho uma tecla de atalho. Eu posso usar a tecla X ou posso usar a tecla Del, que é a tecla Delete do teclado aí do computador. Exemplo X. Veja que surge um menu perguntando se eu quero deletar o objeto. Vou dar o ESC aqui, que eu não vou responder nada. Se eu apertar a tecla Delete, a mesma coisa. Outra forma também que eu tenho é, com o objeto selecionado, eu clicar com o botão direito do mouse sobre ele e aqui aparece a opção também de deletar. Então vamos entender. Quando eu seleciono o objeto e clico X, Delete ou venho aqui em cima com aquele menu, vocês vão ver que eu tenho a opção de excluir o objeto. Esse objeto cúbico deixou de fazer parte aqui do nosso projeto. Para eu ter outro objeto, eu preciso acrescentar. E como nós já vimos, para eu acrescentar objetos, nós vamos ter que utilizar esse menu aqui, ó, denominado ADD. Adicione. E eu vou adicionar novamente o objeto cubo. Eu posso vir aqui em Mesh
e clicar aqui em cubo. Veja que o cubo foi adicionado. No momento que o cubo é adicionado, ele já abre, qualquer objeto, tá, pessoal? Vai abrir esse menu suspenso com as características iniciais do objeto que foi integrado ao projeto. Eu posso alterar, por exemplo, posso clicar aqui nessa caixinha e dizer que eu quero que esse objeto inicie com 4 metros. Eu crio um cubo maior aqui na minha área de trabalho. Posso dizer que eu quero ele novamente com 1 metro. Eu diminuo. No momento que eu selecionar ele ou movimentar, ele já deixa de ter aquele menu e eu não posso mais alterar aqui, a não ser no modo de edição. A única transformação que eu vou conseguir nele são as transformações pertinentes às teclas de movimentação que veremos breve. Então, para eu excluir objetos, eu posso usar X, Delete ou vir aqui, novamente vamos em cubo, vou selecionar com o botão direito e clicar Delete e eu excluir o cubo. Repare que onde eu clicar com o botão esquerdo do mouse, o cursor se desloca, sai do meio e vem para o ponto em que eu cliquei com o cursor do mouse. A partir desse ponto aqui, é que o novo objeto vai ser adicionado na área. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, um objeto mesh do tipo UV-esfera, veja que esse objeto surgiu justamente aqui, ó, nesse ponto em que o cursor estava. O cursor está aqui e o ponto de origem do objeto, que esse pontinho, todos os objetos vão ter, ó, bem no centro do cursor, que representa o centro de gravidade do objeto acrescido, vai estar justamente onde está o cursor. E a partir desse pontinho aqui, que os transformadores irão aparecer para nós fazermos as transformações necessárias no objeto. Transformações essas que nós chamamos de locação, de rotação, que é a rotação do objeto, e de escala, que é o redimensionamento do objeto. Veremos isso já já. Então aqui, ó, tem as opções. Se eu quiser tirar esse segmento e botar aqui só com 6 segmentos, posso dar um Enter, eu faço uma modificação aqui no visual da esfera, por exemplo, e aqui selecionando ela, eu já alterei. Eu só vou conseguir fazer transformações do objeto por um todo. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o modo objeto. Para eu fazer transformações na estrutura dos objetos de mesh, de curva, que nós acrescentarmos aqui na área, nós temos que sair do modo objeto para entrarmos no modo Edit Mode, que vai permitir a gente trabalhar com as arestas, com as faces e com as vértices do objeto. Veremos isso já já. Clicando aqui, vamos voltar para o modo objeto. Então, para eu utilizar as transformações desse objeto, eu tenho simplesmente como vir aqui no menu que fica à esquerda, que é a Toggle Bar, ou barra de alternância, nós podemos selecionar esses ícones. O primeiro representa um Move. Veja que eu posso utilizar também o atalho com a tecla G. Tanto faz eu selecionar aqui ou usar a tecla G do teclado, eu vou ter a mesma funcionalidade. Essa opção, se eu clicar, vocês vão ver que surgem setas com cores que representam quais as coordenadas espaciais que eu vou fazer a movimentação do objeto. Eu posso, por exemplo, encostar o cursor na seta verde, pressionar e posso arrastar pelo eixo Y, que é a coordenada de seta verde. Vocês vão ver isso aqui, ó, no canto superior direito. Se eu selecionar a seta azul, eu vou movimentar ele pelo eixo Z. E se eu movimentar a seta vermelha aqui, ó, pelo eixo X. Eu posso alterar para outra ferramenta, que é o Rotate, ferramenta de rotação. Eu posso usar como tecla de atalho a tecla R. Veja que eu mudo as setas pontudas para a forma de círculos. Então o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente encostar o cursor do mouse, pressionar o botão esquerdo do mouse e fazer as movimentações de acordo com o eixo que eu queira. Se eu selecionar o círculo vermelho, eu estou rotacionando pela coordenada X. Se eu selecionar azul, eu estou movimentando pela coordenada Z. E o último recurso aqui que eu tenho é a escala. A escala eu mudo aquelas setas transformadoras para pontas quadradas. Isso quer dizer que se eu encostar o cursor, eu consigo fazer, ó, através do eixo que é regido pelas cores, que pode ser o Y, o Z e o X, o escalonamento ou o redimensionamento do objeto. Que eu vou fazer pelo eixo Z, aqui pelo eixo X. Outra forma de ter todas essas ferramentas de vez
é clicando nesse ícone aqui, ó, que é o ícone Transform. Veja que eu tenho todas as opções de uma vez só para poder fazer as transformações necessárias. Para eu tirar as setas, eu clico no Select Box, que é esse ícone aqui, em forma de cursor. Eu tenho um objeto aqui puro. E vamos ver agora as teclas de atalho, né? Vimos que o Move ele pode ser substituído pela tecla G. Então, eu clicando na tecla G aqui, ó, eu consigo movimentar o objeto livremente. Se eu movimentar pelo eixo Y, eu tenho que digitar primeiro o G, depois o Y. Eu faço o movimento pelo eixo Y. Se eu quiser movimentar pelo eixo X, eu digito o G e depois o X. Se eu quiser pelo eixo Z, eu pressiono o G e depois o Z. Da mesma forma, para eu usar o Rotate, que é a rotação, eu posso usar a tecla R em conjunto com as coordenadas. Então, R de rotação, eu faço a rotação livre. Se eu fizer RY, eu faço a rotação pelo eixo Y. RX pelo eixo X. RZ pelo eixo Z. Vamos excluir o objeto, tecla X. Vamos voltar o nosso cursor para o centro da área espacial. Um dos atalhos que nós temos para isso é usar o atalho Snap. Digitar Shift mais S, a gente abre o menu, nós vamos escolher a opção Cursor Toward Origin, que é a mesma coisa que cursor, vá para a origem do ambiente, que é o meio. Então, clicando aqui, o cursor se deslocou. Então, vamos adicionar de outra forma o objeto. Em vez de nós usarmos o ADD, nós vamos agora usar o atalho que representa este recurso. Shift mais A. Eu abro o mesmo menu, tá vendo aqui? Eu tenho todos os objetos. Por exemplo, eu vou adicionar dessa vez o objeto Cylinder. O Cylinder tem aqui algumas situações interessantes, tá vendo? Ele é adicionado com 32 vértices, um raio de 1 metro, uma profundidade de 2. E o Cap Fill Type é a forma de preenchimento. Note que ele está utilizando aqui, ó, uma cobertura na parte superior. Se eu quiser desabilitar essa opção, é só eu vir nesse Cap Fill Type, clicar e botar Nothing. Veja que eu consigo fazer ele de forma vazada. Se eu pretender que ele volte à forma preenchida, eu utilizo essa opção N-Gon. No momento que eu selecionar ou movimentar o objeto, automaticamente o menu deixa de aparecer. A única alteração que eu posso conseguir aqui de imediato é usar a tecla S de escala para alterá-lo de forma livre, SY para alterá-lo pelo eixo Y, SX para redimensionar pelo eixo X, SZ para redimensioná-lo pelo eixo Z. Vamos selecioná-lo, vamos dar um X para apagá-lo e vamos adicionar novamente com Shift A o nosso objeto cubo para voltarmos a nossa tela ao ponto inicial. Ficamos por aqui, até o próximo tutorial.